Muito bom. Vou passar aqui para a nossa pauta de hoje, né? A semana, eu e a Andresa aí. O conteúdo dessa semana será o cultivo e pesquisa de plantas medicinais. O número de aulas, duas aulas, contando com as atividades que vocês terão que fazer, né? Posteriormente a essa aula. As habilidades: reconhecer a importância das plantas como alternativa ao uso de fármacos convencionais, proporcionar o conhecimento de técnicas para cultivo de plantas, pesquisar, analisar e registrar espécies de plantas medicinais e suas características. As socioemocionais: curiosidade para aprender, empatia, resiliência, abertura ao novo e imaginação criativa. Pessoal, antes de a gente começar para a aula de hoje, vamos dar uma recordada no que foi a aula da semana passada, tá? A Andresa vai dar uma panorâmica aí do que foi e depois, se possível, né, complemento ela. Sim. Então lá, a gente viu que a cultura, né, do uso de plantas para medicina, para alimentação, né, para cosméticos, ela já é milenar. Ela depende da cultura de determinada região, né? Então, os primeiros registros a gente tem lá na Grécia, depois lá na parte síria, de hebreus, na Grécia também bastante, tá? Esses registros de associação do uso de plantas para determinado mal-estar ou malefícios ou doenças, né? Na Idade Média, isso se difundiu mais com as grandes navegações que a gente comentou na aula passada. Vamos chegar aqui no Brasil, a gente já tem culturalmente, né, um povo que ele já associa o uso de plantas com seu modo de vida, seu modo de cultura, que são o povo indígena, né, que até hoje nós temos aí grandes grupos, tribos e tudo mais. E com isso veio os portugueses com outro ensinamento oriental, né? Lembrando que as grandes navegações elas permitiram então difundir essas culturas, né? Do Oriente para o nosso Ocidente aqui da América do Sul. E lembrando que essas grandes navegações elas eram demarcadas, né? Por grandes desbravadores, exploradores de terra. E neles tinham muito naturalista, filósofos naturalistas onde a finalidade deles era identificar plantas com alto potencial comercial, né? Então começou, a gente sabe na nossa história, começou com o pau-brasil, depois aí eles trouxeram a cana-de-açúcar para a nossa terra, viu que plantar aqui deu certo, e assim eles começaram com a parte exploratória, né? E vale lembrar que lá por 1500, 1600, a gente também tem a evidência dos alquimistas, né? O desenvolvimento da química, porque esse conhecimento ele se abrangeu tanto, ele aumentou tanto, né? É, popularmente falando, entre os cientistas, né? Que ele teve que dividir nas diferentes ciências, né? Que é a química, a física, a biologia, a matemática, né? Então, por exemplo, esses filósofos naturalistas, hoje em dia a gente chamaria de botânicos, né? E não de filósofos naturalistas, enfim. Então a gente viu isso daí, os benefícios que ao longo do tempo, depois com o desenvolvimento principalmente da química, esses produtos à base de vegetais, eles foram depurados, as substâncias ativas para cura de determinadas doenças, elas são então separadas, porque uma planta medicinal, ela tem muitas substâncias, né? Então ela não é só, por exemplo, para diminuir a dor, mas ela tem outras substâncias, então elas têm que ser separadas até a gente chegar no que a gente chega hoje, que é o produto das grandes farmacêuticas aí, né, química. Tudo bem, Luiz? Quer complementar alguma coisa? Exatamente isso, é difícil complementar, foi bem assim colocado. Até hoje, né, conforme vai aumentando o conhecimento de alguma área, vai né, a necessidade de ter especialistas da área, né? Como a Andresa bem disse, tudo partiu por base em uma substância natural que foi isolada e agora comercializada. Sobre a aula passada, acredito que foi bem resumido, né? Foi bem exposto o que foi. Agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso Brasil, né? Olha só, como ele é um país assim explorado em questões dos seus recursos e a sua biodiversidade, tanto na fauna como na flora. Só que além de ser explorado, muitas vezes explorado por outros países, eles simplesmente eles extraem, né, os produtos naturais, só que não repõem, né, não tem esse controle, esse equilíbrio do que você repõe para a natureza e o que você retira. A gente tem assim a maior biodiversidade, não
posso falar em biodiversidade brasileira sem citar a Amazônia. A gente tem 3 grandes biomas, tá aí a foto aí do bioma da Amazônia, do bioma do Cerrado, a foto do meio, né, de cima e de baixo, com as suas características, e a da Mata Atlântica, né. Lógico que a primeira a ser explorada no Brasil, conforme chegou, né, os portugueses, lá os europeus, foi o da Mata Atlântica, porque eles se depararam com esse bioma. Logo depois foi explorado outros biomas, e a gente sabe que hoje em dia tem muitos países que exploram os recursos vegetais e minerais de diversos biomas brasileiros, principalmente o interesse internacional na Amazônia. A França, principalmente, é um dos países que mais exploram recursos vegetais da Amazônia, e temos que tomar cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, o bioma do Cerrado, hoje em dia a gente já não tem mais nem 5% do que era original do bioma do Cerrado, da característica. E a exploração, né? A gente sabe que o Brasil hoje ele atende internacionalmente muitos países. A exportação do que é plantado aqui é intensamente, e isso acaba com que fique, não sobre muito do que a gente tem de bioma e nossa biodiversidade, principalmente também aí citando a animal, porque dependem do bioma que hoje já não é original. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre uma coisa mais saudável, né, em relação a isso. São as coisas orgânicas, a plantação orgânica, né, a cultura popular, a cultura que já veio passando de geração em geração. Não tem como falar isso sem falar da saúde humana, da alimentação, economia, resgate do conhecimento que foi deixado de geração em geração, a organização e a participação social. E quando a gente fala de alguma plantação, uma horta orgânica, uma horta familiar, a gente está falando de uma coisa que é mais saudável. Por quê? Porque além de ser produtos que não fazem uso de agrotóxicos, eles têm o cuidado de preservar o meio ambiente, né? Diferentemente de algumas grandes produtoras, né, que simplesmente desmatam e plantam ali e não têm a consciência de repor o prejuízo ambiental que foi colocado. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vê que está aumentando o consumo de produtos naturais, principalmente aí no caso os farmacêuticos, a gente vê que muitos países eles simplesmente exploram e não repõem, como já foi dito. Então, cadê o equilíbrio ecológico nisso daí? Aí tem uma foto muito triste, a foto do meio, que geralmente é o que acontece. Como foi citado na outra aula, alguns produtores, né, eles simplesmente causam incêndios para dizer que aquela mata já não está mais sendo conservada, aí eles expandem o território para plantação. Isso vai acarretar o quê? Vai acarretar ao longo do tempo uma coisa que já quase que está irrevertível, né? Está quase irreversível a mudança climática. E conforme você vai desmatando, você vai contribuindo para o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global, e as consequências para isso, né, são graves, severas. Mudança no clima, não é só porque a temperatura média do planeta vai aumentar, mas porque o que vem, né, os agravantes, chuva mais intensa numa região, falta de chuva em outra, e sem contar as doenças que isso vai sendo proliferado, né? E falando um pouquinho sobre esse extrativismo, a nossa ideia dessa seletiva também é a gente pensar ecologicamente, a gente pensar que a gente vai fazer o cultivo, a manipulação desses fármacos, mas também vai ter uma consciência ambiental. Você não vai chegar num lugar só extrair e não assim repor o que você extraiu para ter esse balanço nas espécies que tem ali no local que a gente for explorar. Bom, e o objetivo principal agora? A Andresa quer complementar alguma coisa antes de começar o objetivo? Deixei de falar algo? Opa, sem fone? Aí eu esqueci que estava desligando. Eu estava ligado, depois desliguei. Não, o Luiz ele evidenciou muito bem o problema ambiental que a gente está enfrentando hoje em dia. Vocês, como são uma nova geração, dever de vocês lutar pelos nossos recursos naturais, porque muito do que tem ali na Amazônia, principalmente, a gente ainda não tem um conhecimento, né? Então, é preciso incentivo, sim, à ciência para que sejam feitas com cientistas capacitados, um levantamento dessas espécies, um estudo dessas espécies para o nosso banco genético, né? Que a gente tem o Banco Mundial Genético de patrimônio genético, na verdade. Para não acontecer a biopirataria, que é um tema aí para as nossas próximas aulas, tá? Então, é muito importante esse incentivo à ciência. A gente está vivendo um momento de negação à ciência. E olha, vocês estão vendo como que a ciência, ela
ela é importante para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo, né? Desde os nossos hábitos, para a nossa cultura em geral, né? Então, acho que o Luiz evidenciou bem essa parte aí, é para vocês estarem atentos como uma nova geração de transformação mesmo desse pensamento negacionista a um pensamento aí que objetivo. Certo. Pessoal, voltando um pouquinho assim do que eu falei que seria o objetivo principal da aula, vamos começar essa semana a realizar plantio de fitoterápicos, produtos, né, não só para tempero, para culinária, mas também que serve como um remédio natural ali. Então, esses dois tipos que a gente vai tentar explorar, o de sementes ou de muda. Aí coloquei duas figuras aí que é bem conhecida, todo mundo gosta dos filmes aí, e faço um pouquinho como tantos outros, né, filmes e séries que falam bastante da importância de se cultivar e estudar as plantas. Bem, aqui tenho duas fotos que representam, ó, primeiro, o cultivo através da semente, né, da germinação, e ali o cultivo através de mudas, né. Vamos explorar um pouquinho essas duas formas de manipulação e cultivo das plantas. Só que qualquer um dos dois meios, né, seja você vai cultivar por meio de uma semente ou uma muda, você vai precisar ficar atento à temperatura, luz e umidade, que são fatores que favorecem ou desfavorecem ali o crescimento, né, da planta, né? Temperatura e luz nem sempre significam o mesmo lugar. Por exemplo, ali tem o desenho de uma estufa, a gente sabe que estufa é muito bom para o crescimento da planta, porque além de luz ali em abundância, também tem o que? Um pouquinho da temperatura elevada, né? Porque a planta, a maioria delas favorece o crescimento com uma temperatura ali em torno da temperatura ambiente, que é 25, 26 graus ali, para ter um bom desenvolvimento. Luz, né? Não preciso nem falar, né? Citar fotossíntese, indispensável para uma planta, né? Mas também a semente, por exemplo, a gente não pode enterrar uma semente a 1 metro de profundidade e achar que ela vai germinar. Por quê? Porque ela não vai ter ali os fatores que são indispensáveis, como a luz e a temperatura. Umidade, né? Sempre importante, né? A água ali, não só para o nosso corpo, mas como para a planta também, tem até uma porcentagem maior de água, é indispensável, principalmente na época que vai germinar a semente. Bom, vamos falar um pouquinho agora do cultivo através de semente, né? Geralmente a gente usa a sementeira ou usa outros recipientes que podem servir como base ali para ter o substrato. Como assim substrato? A terra vegetal, ou uma terra, ou areia, ou mesmo um substrato daqueles que são exclusivos para a germinação de sementes. O que tem que ter, né? Qual característica? Não pode ser compactado, porque se você compactar muito, né, esse substrato, você vai ter um mau desenvolvimento da semente, ela não vai ter força para germinar. E necessita também dos cuidados, como a irrigação básica, né? Geralmente a irrigação boa é feita de manhã e à tarde. E também algum lugar que seja sombreado. Por quê? Se eu deixar lá no sol, ele vai acontecer a desidratação desse substrato. Então não vai ter água ali suficiente para que ocorra a germinação da planta. E aí que vai ser legal, olha só. Essa semana, aliás, a partir de hoje, depois dessa aula, quem quiser já tirar o material lá na escola, a gente selecionou aqui algumas sementes que a gente conseguiu aí no mercado. E também um material básico para vocês começarem a cultivar, né? Vamos começar a montar nosso estoque de mudas, de plantas que vão servir não só para o tempero, mas também para tratamento de alguns males da saúde aí. A gente preparou aqui, ó, além dessas cartelinhas que são as sementeiras, alguns pacotinhos também de mudas. E aí, cada aluno que quiser, a partir de hoje, já após 1 hora da tarde, já passar pela escola e pegar o seu kit, vai estar lá com o saquinho com substrato, a sementeira, com a bandejinha ali que tem em torno de 25 células, e a semente, né? É claro que tem semente ali que vai ser bem fácil de plantar, como esse ruibarbo mesmo, olha o tamanho da semente. Olha o tomilho, só que eu nem mostrei aqui algumas sementes que se soprar voa tudo. Então a gente... Professor, Oi, isso vai estar lá na escola pra gente pegar a partir de quando? a partir de hoje, assim que terminar a aula, eu vou lá deixar na escola. Então a partir de 1 hora da tarde, você já pode pegar lá com a professora Alcilene, tá? Ela vai prestar pra gente esse favor de entregar para vocês lá
na escola, né? É claro que tem que ser também antes das 4 da tarde, porque daí a escola Tá fecha. bom, então. Vou ver se eu consigo ir. Tá, e daí durante a semana também, lembrando que quarta-feira é feriado, então não pode ser quarta, mas quem não puder ir entre Tá. hoje e amanhã, pode ir quinta ou sexta também, tá bom? Bem, continuando, ó. Cuidado com o substrato, né? Quando você receber o substrato e colocar na bandejinha, tem que ter tomar cuidado, porque como eu falei, você não pode compactar ele. Se você apertar muito ali, a semente não vai ter força para vencer esse substrato e brotar. E aí, olha que legal ali, eu fiz com o dedo mesmo, esse furinho aí tem que ser mais ou menos uns meio centímetro, bem rasinho. A semente tem que ficar assim, até ela pegar um pouquinho de luz e calor, seria bom. É claro que no processo de germinação, ficar na sombra onde pegue luz é melhor. Lembrando que luz não quer dizer deixar exposto ao sol. Você pode colocar pelo menos onde pegue um pouquinho de sol durante o dia, mas fique mais na sombra do que exposto diretamente ao sol. Agora, além desse kit que vocês vão receber lá na escola, eu espero que todo mundo retire seu kitzinho lá. Não pode escolher semente, vai ser uma surpresa ali, cada um vai pegar uma semente diferente. Em um momento futuro a gente vai fazer a troca dessas sementes, vamos montar nosso arsenal de, não é o nome correto ali, nossa variedade de espécies ali na escola, a nossa horta, tanto na escola como também em casa, de plantas medicinais, entre outras plantas também, porque principalmente nesse momento que a gente está vivendo, isso aí é como se fosse uma terapia. Eu já faço isso há muito tempo, gosto muito, gosto de mexer com planta, com terra, porque nesse momento que a gente está vivendo assim, quanto mais terapia, assim, quanto mais ocupação a gente tiver e coisas que não exijam da gente assim muito esforço mental e físico, é melhor. Então isso aí vai ser também servir de um descanso para a gente, assim, de uma terapia que vai ser gostosa de fazer e vai ser também para relaxar, né? Bom, além da semente que eu já tenho lá, e quem tiver também alguma dica de semente, ou quem quiser guardar semente com algum conhecido, parente aí que tiver alguma planta, pode guardar, a gente vai sempre aumentando o nosso estoque de espécies. E muda, se não for de semente, é com muda. Aí eu coloquei algumas figuras ó, que mostra a, a criação aí de espécies através da muda de uma espécie semelhante. Então tem diversas formas, tem estaquia, tem a mergulhia, no caso aí tem através da estaca, tem através de deixar mergulhado a espécie aí para enraizar, depois que enraiza aí coloca no substrato, na terra. E por quê? Porque às vezes fazer uma muda de uma espécie através de uma espécie mãe que a gente fala, né, da mesma espécie, é até mais rápido do que germinar uma semente. Por isso a gente vai entregar já no começo agora da eletiva essa semente, porque pode ser que demore um pouquinho. É, a gente vai ter a nossa bandeja também com todas as espécies para ver, né? Por que será que uma pessoa a germinação foi mais rápida que outra? Então a gente vai analisar todos esses fatores e o cuidado que vocês tiveram também para ver quem obtém um resultado mais favorável, né? Então, aí o cuidado, a gente tem que ter alguns cuidados na hora de fazer, retirar a muda, né? Então vai ter também uma aula de campo aí, vocês vão poder explorar quem tem na casa, dá para fazer, cultivar também espécies através da muda. Tiver algum vizinho, tiver algum parente, vó, tio, tia, que tem a espécie na casa para você também coletar, lembrando todos os cuidados de distanciamento e higiene aí que a pandemia exige, por favor, né? Que cuidado que você tem que ter para a planta que você vai pegar a muda. Ver se ela está livre de praga, ver se ela tem um bom aspecto. A coleta tem que ser em horário fresco, né, para não perder água e não morrer por desidratação. As estacas que vocês podem tirar aí para fazer a muda, se tiver folhas, tem que deixar algumas folhas na parte de cima, como mostra na foto aí. Mas se a folha for muito grande, tem que cortar a folha de maneira transversal para que não ocorra evaporação da água, né, pelo processo de transpiração. E sempre ter cuidado, né? Nem tudo dá para chegar lá e quebrar com a mão uma muda. Por quê? Porque às vezes eu vou ali fazer um corte impreciso, um corte que estrague e acabe matando essa planta. Então, às vezes, com uma tesoura de poda, uma tesoura comum ou uma faquinha ali, claro, para a gente não tentar tirar uma amostra, uma muda de uma planta e acabar matando quase que a planta toda. É, espécies, né, que são difíceis de brotar, às vezes você podar ela brota melhor, né? Como por exemplo, a gente compra hoje uma muda, um pezinho de laranja. Quando a gente vai plantar no nosso solo, é sempre bom fazer a poda dessas folhas e alguns galhos para quê? Para forçar o enraizamento através de novas brotações.
Lembrando, sempre regar, né? Ou se a planta for enraizar, pode ser na água, como mostra o desenho, ou se ela for algum substrato ou na areia, sempre deixar úmido, ter esses cuidados para manter ela com água ali necessária, não encharcar também, né? Não pode encharcar, senão é perigoso criar fungos e matar a planta ou então deixar ela doente. E aí, quando a gente faz esse transplante das mudas, né, para um recipiente maior, também tem que irrigar para recuperar rápido isso daí. Bom, as sementes, depois que a gente fazer a brotação das sementes, é claro que daqui a um tempo vai precisar transplantar ela antes de colocar num canteiro definitivo. E o transplante pode ser feito aqui em garrafas PET, pode ser feito em caixinha de leite ou outros recipientes que vocês tenham aí, sempre pensando em que nunca a gente comprar recipiente para plantar, né, para vasinho para plantar uma espécie. É claro que fica mais bonito, né? Mas só que vamos pensar um pouquinho na sustentabilidade. Tem tantos materiais que a gente joga no lixo sem o correta reciclagem, então por que não aproveitar, né? Por exemplo, minha mãe mesmo, tudo que ela vê vira vaso. É brinquedo velho, é garrafa, é tudo, tudo, tudo. A terapia dela é fazer tudo virar vaso. Então vamos pensar também na sustentabilidade e no reaproveitamento de materiais, ao invés de sempre estar gastando com coisa nova que poderia ser substituído por um material cujo destino ia ser o lixo sem tratamento. Vamos falar um pouquinho sobre adubo, né, pessoal? Não pode a gente falar de planta sem falar um pouquinho da bioquímica das substâncias. Adubo são substâncias naturais ou artificiais que a gente coloca para recuperar o solo e nutrir o solo com as substâncias que a planta retira dele e serve para o seu desenvolvimento. Entre as substâncias químicas, por exemplo, posso destacar nitrato, potássio, cálcio, fósforo. Tudo isso daí tem nos adubos que são artificiais e comercializados, mas também tem nos adubos naturais também. Eu mesmo assim não jogo quase que nada de orgânico na lata de lixo. Eu deixo ali uma lata, né? E vou separando o resto de alimento e vou misturando um pouquinho com terra ali e serve como bom adubo. Porque nesses restos de alimentos, restos de vegetais ali, e também casca de alguns produtos, tem um material que é indispensável para a planta. Alguns exemplos de adubos, a gente conhece bastante, a gente acha que adubo é só esterco. Não, adubo é tudo que já serviu, né, de vegetal ou de mineral que pode nutrir a planta. Resto de cultura, por exemplo, ali o rapaz pegando um resto de capim ali, né? Tem muita gente que queima, né? Queima o capim. Isso aí é um ótimo adubo, é só deixar um pouquinho ali que depois ele pode servir para nutrir a terra novamente. Esterco animal, entre eles eu posso destacar aí o do boi, né? O bovino, boi ou vaca, né? Geralmente não se usa de cavalo, mas o esterco bovino também é um dos mais usados, mas o de aves, né? Por exemplo, o esterco de galinhas é o que tem mais nutriente ainda. Composto orgânico, como eu falei, a compostagem de restos de alimentos ali, de vegetais, também é excelente. Humus de minhoca, né? É, que é a terra onde a minhoca fica, porque ela se alimenta ali do que tem, dos detritos que está na terra, e ela expele substâncias, entre elas posso destacar a ureia e a amônia, que são ótimos nutrientes. E também ali a adubação verde, por exemplo, tem uma foto aqui no canto direito, que é uma espécie de um parreirá, né, uma plantação de uva que eles plantam a vegetação embaixo, depois eles podam, né, cortam essa vegetação e já fica como adubação do próprio solo ali esses nutrientes. E é importante incorporar também e aprender um pouquinho sobre isso ali, porque a planta só com água e sol ela não sobrevive. Tem que ter os nutrientes bioquímicos ali na terra para nutrir essa substância. Agora, Luiz, só para opa, complementar ali o que você estava falando da adubação, a turma fala assim, mas as plantas não fazem fotossíntese, por que que precisa do adubo? Pessoal, é que nem o nosso corpo, a gente precisa de sais minerais para regular o funcionamento do nosso corpo. Então, quando falta ferro no nosso corpo, o que que acontece? A gente vai ficar com anemia, anemia, né? Então, se falta cálcio, a gente pode aí, por exemplo, ter uma má formação dos dos ossos. ossos, uma osteoporose futuramente. Então, os sais minerais, eles são fundamentais para regular o funcionamento do nosso corpo. Na planta é a mesma coisa, porque por meio desses sais minerais, além de regular o funcionamento dela, também vai ajudar na síntese de biomoléculas, né? Porque ela faz a glicose, mas essa glicose ela é processada em amido depois, em óleos, né? Em outras substâncias
Então, ela precisa desses sais minerais para complementar essas substâncias que ela necessita, tá? A base, ela faz por meio da fotossíntese, porém, ela precisa de outros ingredientes para ela estar sintetizando outras biomoléculas importantes para ela, tá? Então, por exemplo, se faltar magnésio no solo, as folhas dela ela não vai ter a produção de clorofila. Aí as folhas delas vão ficar amareladas, ela vai ficar fraca. Se ela não tem clorofila, não faz fotossíntese. Então, consequentemente, se não houver uma reposição no solo, né, desse magnésio, por exemplo, ela vai acabar morrendo com o tempo, tá? Então, ela vai enfraquecendo e vai morrendo. Então, só para vocês entenderem que o adubo ele é tão importante quanto o processo que ela semeia aí, tá? Tudo bem? Bom, pode passar, Luiz, só queria Aí confirmar aqui. só você lembrou uma parte bem importante também, além disso, né, além dessas, também a nossa alimentação, a importância dela ser balanceada, de ser diversificada, para receber esses sais minerais e não depender tanto depois da reposição sintética desses materiais, desses sais, né? Por exemplo, se eu tivesse uma alimentação que fosse balanceada em ferro, eu não vou precisar depois ter que tomar sulfato ferroso para repor, né? No caso de uma anemia. Mas se eu tiver uma alimentação boa que tenha feijão, a couve, brócolis, que seja balanceado e rico em nutrientes, não preciso repor sinteticamente, né, artificialmente essas substâncias. Da mesma forma, o solo também tem que sempre estar estudado ali, ver se ele não é muito arenoso, ver se também ele não é muito orgânico, para que o pH, né, do solo é importante, ver se o solo não é muito ácido, se não é muito alcalino, tudo isso para ter uma boa desenvolvimento da planta, né? Agora, uma especialidade da Andresa aqui, que também é uma outra atividade, né? Fala assim, nossa, mas uma atividade não se preocupe que essas atividades que a gente está apresentando hoje, vocês vão estar realizando ao longo das aulas. Então, a gente vai começar aqui porque é um processo que não dá para começar hoje e terminar hoje. É um processo que vocês vão tendo que fazer um pouquinho a cada semana para ficar um trabalho final lá top, né? Excelente. Bom, o Luiz, então, o que a gente, não só o Luiz, mas eu também estamos propondo. A primeira atividade é o plantio de sementes. Uma segunda atividade é produção de mudas, então vocês vão ter que ir em outros locais e produzir mudas. E a terceira atividade é a produção de essicata, tá? Então, a gente vai fazer uma amostra e vai ficar como um acervo, como se fosse um herbário de plantas medicinais na nossa escola. Olha que bacana. Pode passar, Luiz? Então, para vocês entenderem aí qual é o objetivo da Essicata ou de um herbário, tá? Ele atua como um banco de informação sobre a flora que a gente está estudando. No caso, a gente vai focar em plantas medicinais, tá bom, galera? A gente não vai pegar outro tipo de planta, somente plantas medicinais. Embora a maioria das plantas tenha aí princípios ativos medicinais, tá bom? Então, para vocês verem que não vai ser difícil de vocês coletarem essas amostras. Bom, mas o que é a essicata propriamente dita? Ela é um exemplar de uma planta, tá? Então, quando vocês forem aí produzir mudas, ir atrás de outras espécies, além daquelas que vocês estão plantando por meio de sementes, vocês vão ver a planta mãe. A partir da planta mãe, vocês já vão coletar a espécie para ser essicata e o que vai se tornar uma muda depois, posteriormente, tá? Então, vocês vão fazer aí, vocês vão ter que ter em mente essas duas definições. Essa parte é um galinho, esse galinho, quanto mais aí detalhes da planta tiver, como flores, frutos, vagem, melhor. Tem que pegar sempre um galinho aí onde as folhas estejam bonitas, não comidas de bicho, porque geralmente o bicho vem junto e ele pode continuar comendo e vai estragar a sua amostra, tá? Então você vai colher um galinho dessa planta, pode ser uma árvore, pode ser uma herbácea, que são plantas de médio porte, pode ser plantas rasteiras, tá? E você pode coletar somente um galho, ou você pode coletar até mesmo uma muda inteira, tá? Então, às vezes, tem plantas que tá pequenininha ou que são pequenas, que elas conseguem ser retiradas até por meio da raiz. E, a partir disso, a gente coloca ela para secagem. Eu já vou falar de como que a gente vai fazer, tá bom? Então, a gente vai armazenar. Por isso que vocês precisam fazer durante essas semanas, porque é um processo de secagem, ele demora, porque a gente vai depender do tempo, né? Porque a gente vai pegar essa amostra lá no começo de junho para final de maio, para estar finalizando essa amostra, certo? Então, para isso, é necessário que vocês vão em busca dessas amostras
o quanto antes, tá? Quanto antes, melhor, porque daí você vai desidratar as folhas, as flores, o que vocês conseguirem coletar. Não é sempre que a gente consegue flor, porque cada planta ela tem uma fenologia. O que é uma fenologia? É um ciclo onde ela vai florescer, brotar, frutificar. Então vai depender muito, e cada planta é uma particularidade, é um ciclo dela, né? Então ela depende às vezes do tempo, qual é o tempo melhor para ela germinar, qual é o tempo melhor para ela frutificar e assim por diante. Então, tem espécies que vocês só vão pegar um galinho com folhas, e tem espécies que vocês vão achar elas florescendo, tá? E isso é bacana. Então, coleta essas flores, porque, como eu disse, quanto mais informações, é melhor. Esse tipo, gente, de trabalho, ele sempre foi desenvolvido, como eu disse, os filósofos naturalistas, eles já faziam isso para poder identificar e ensinar os seus tutores, seus pupilos, vamos dizer assim, a estar identificando no meio ambiente esse tipo de planta, tá? Então, é um método que a gente faz até hoje, tá? Para vocês entenderem, o herbário, ele seria como se fosse um cartório, tá? A gente faz uma analogia como se fosse um cartório, onde você vai registrar alguma coisa, tá? A ICCATA é a certidão que você pega. Então, toda vez que a gente precisa de uma informação, de uma flora, que a gente está, por exemplo, numa floresta ou alguma coisa, a gente vai por meio desses cartórios, vamos dizer assim, em busca de informações daquela planta. Se não tiver aquela informação daquela planta, quer dizer que você está com um exemplar inédito, e aí você vai fazer todo o trabalho de um sistemata, tá? Sistemata é uma área da biologia, é um cientista, que geralmente são botânicos, mas pode ser aí zoólogos, enfim, né? Tem várias áreas que vão fazer essa nomenclatura, essa certidão. É ele que vai descrever essa planta, é ele que vai dar a nomenclatura, dar um nome científico para essa planta e assim por diante, tá? Então ele vai catalogar ela de forma que o Banco Mundial ele fique sabendo que aquela planta existe, tá? Isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa biodiversidade, para a gente saber o que a gente tem aqui de tão importante dos nossos ecossistemas, como o Luiz já falou, né? A gente sabe que a gente não tem aí descrito nem 10% de toda a biodiversidade que o nosso planeta tem, né? Devido a essa falta mesmo de profissionais, devido a essa falta de levantamento, né? Como eu falei, de expedições que façam esse levantamento e que busquem. No Brasil, desde 2000 se eu não me engano, 2016, 2017, teve expedições novas de flora, onde eles pegaram expedições lá de 1600, 1700, né? Que era com bandeirantes e tudo mais, estão refazendo o caminho, e a partir desse caminho, as universidades estão descobrindo que tem novas espécies, né? Então, eles escreveram um pouco, mas agora, além daquele pouco que eles encontram naquele ecossistema, eles conseguem aí dar maior nomenclatura, tá? Bom, gente, pode passar, Luiz? Nesse primeiro passo, o que vocês vão fazer, tá? Então, vocês vão escolher, no mínimo, 5 espécies para vocês coletarem de plantas medicinais, para vocês coletarem aí as essicatas. Ah, mas eu posso fazer a muda dessas plantas além da essicata? Pode, deve, tá? Uma coisa leva a outra. Já que você tá procurando plantas para tirar mudas, então, automaticamente, você pode retirar uma parte dessa planta para você fazer a essicata, tá? Então, vocês já fazem os 2 trabalhos ao mesmo tempo. Só não dá para você fazer essicata com a planta que você tirou como muda. Então, a muda é a muda e a parte da essicata é a parte da essicata, né? Que vai ser uma parte da planta aí. Bom, quando a gente vai fazer essa coleta, na verdade, os sistematas, eles colhem 5 exemplares daquela mesma planta. A gente vai colher 2 só para diminuir aí a quantidade de degradação da planta, tadinha, tá? Então, a gente vai pegar 2 exemplares. Por quê? Porque, às vezes, você não armazena direito, ela pega fungo e a outra se salva, você consegue salvar uma outra, tá? Então, eles sempre pegam 5 exemplares, porque uma fica em acervo pessoal, outro vai para um herbário, ou para uma instituição que esse cientista trabalha. No nosso caso, vai ficar somente na escola, tá?
E por que 2 exemplares? Como eu disse, devido aí o tipo de armazenamento, se você não armazenar ela direito, em local arejado, deixa em local úmido e tudo mais, ela pode pegar fungos e pode estragar a sua amostra, tá? Então, a gente pega 2 exemplares como meio aí de segurança, tudo bem? Bom, sempre que possível, a gente deve coletar, então, as folhas, as flores, frutos, esporos. O que é esporos? Tem plantas que têm essas pintinhas, como a samambaia aqui embaixo, tá? Numa das últimas imagens. Então, a gente tem a samambaia, que é um grupo de planta que a gente chama de Pteridófita, onde a reprodução dela não é por sementes, é por esporos, tá? O embrião está dentro aqui desses pontinhos pretos. Então, quando esses esporos, se você passar a unha, ele vai parecer um pólen, tá? Um pozinho. Quando ele cai no ambiente úmido, ele vai gerar uma nova planta, tá? Então, aqui embaixo, a última, onde está o lapinho que o Luiz está ali, ela é uma planta chamada cavalinha, e essas pintinhas pretas em cima é o esporos dessa planta, tá? Então, nem toda planta tem semente, mas ela tem meios de multiplicar, e é por meio desses esporos, tudo bem? E também tem plantas que têm aí o que a gente chama de estróbilo, tá? O estróbilo, ele só está presente nas coníferas, que são plantas, são pinheiros no geral. Araucária, pinheiro lá do Pará, enfim. Aonde que tá? Esse estróbilo é essa parte aqui, de cima para baixo. Essa é a parte feminina da araucária, esse daqui é a araucária, tá? Essa parte aqui, masculina, desculpa, masculina, onde tem o pólen, porque as coníferas, elas não têm flores, elas têm pólen, mas não têm flores, tá? Tem sementes, que é, no caso, o pinhão que a gente come, tá? No caso da araucária. E a parte de baixo, a segunda, é a parte feminina, onde vai dar a pinha, onde vai ter as sementes, tá? Então, a parte mais compridinha, marrom, ela tem o pólen. Com o vento, então, ela vai polinizar essa parte feminina, que é verdinha, que já é a forma de uma pinha, né? E fertilizando ali, vai formar a semente, tá? Então, não tem fruto também, não tem flor e não tem fruto, a semente está ali, tudo bem? Aqui embaixo, para vocês verem, tem a parte masculina e a parte feminina. Masculina menor e mais fininha, e a feminina é a pinha como um todo, tá? Isso é chamado de estróbilo. Estróbilo masculino, estróbilo feminino. Tudo bem, gente? Mas a maioria, fiquem aqui, que eu só estou evidenciando por meio de imagens, caso vocês tivessem alguma dúvida. Porque, na verdade, a maioria das plantas que vocês vão coletar, possivelmente serão de angiospermas, que são plantas que têm sementes, têm frutos e têm flores, tá? Geralmente. Tudo bem? Bom, quando eu vou fazer a coleta, o que eu tenho que olhar ali? O hábito da planta, se é uma árvore, se ela é um arbusto, se ela é uma herbácea, se é um cipó, se é uma epífita. Então, qual é o tipo de planta que eu estou colhendo, tá? Uma árvore grande, um arbusto é de médio a pequeno porte, herbáceo é de médio para pequeno, né? O cipó, ele sempre vai se enroscar em outras plantas. Epífita é no caso, por exemplo, de orquídea, bromélia, que se fixa em outras plantas. E sempre quando for árvore, a gente se atentar à questão da altura dela, então a gente faz uma projeção de qual é a altura daquela planta que eu estou coletando aquele galinho, aquela amostra de cicata, e esse DAP é o diâmetro na altura do peito, tá? Então, você vai pegar uma fita métrica e vai medir na altura do seu peito a árvore, tá? O tronco dela, para evidenciar isso nas características da etiqueta, porque elas têm uma etiqueta que você vai descrever essa planta, tá bom? Bom, armazená-las prensadas em local seco e arejado, tudo bem? Bom, como que a gente vai fazer essa armazenagem? Então, a partir que vocês coletarem essas plantas, vocês vão cortar um galinho bacana, legal, tá vendo na amostra aí, na figura A, B, C, D. Então, você pega uma amostra, um galho, retira ali algumas amostragens menores, de galinhos menores, para você fazer sua cicata. E você pode fazer de 2 formas. Quem tem jornal, revista, panfleto, às vezes de mercado que está na casa, vocês podem estar utilizando, vocês vão fazer como se fosse um sanduíche. Vai colocar o papelão, vai colocar esse folder, né, desse mercado ou de revista e coloca a planta. Junto com a planta, nesse papel base, vocês vão colocar o nome da planta e a data da coleta, tá? Por que tem que colocar o nome da planta? Porque vai que na hora que a gente for montar o trabalho em si,
você misture com outras. Então, precisa estar com nominho, tem que estar uma etiqueta ali, pode ser no caule ou pode ser no papel onde está o apoio, tá? Em cima dela, você vai colocar o papelão de novo. Então, vai fazendo um sanduíche. O papelão, o jornal ou a revista e a planta. Papelão, jornal ou revista, no caso. Pode ser papel toalha também. E a planta. Vai fazendo um sanduíche, tá? Terminou com todas as amostras que você coletou, você amarra com barbante para prensar elas. Tudo bem? Bom, como a gente não está numa época muito de jornal físico, né? Pode passar, Luiz. O que eu oriento para vocês que é mais fácil, vocês colocarem no meio de um livro, tá? Então, é muito mais fácil aí. Vocês têm livros que vocês recebem da escola, então todo mundo deve ter uns 3 livros no mínimo. Então, como que vocês vão fazer caso vocês não quiserem fazer com papelão lá? Ah, não tem papelão em casa, não tem jornal? Faça dessa maneira. Como que vocês vão fazer? Pega um livro, quanto mais grosso, melhor, porque ele é mais pesado, né? Você vai pegar um papel toalha, pode ser uma folha de caderno, qualquer coisa. Forre ali a página do livro, porque pode ser que saia pigmento, se tiver flores ou se tiver frutos, pode sair pigmentos. Então, você vai forrar o livro, vai colocar a planta dentro, ajeita ela bonitinho, principalmente se ela tiver flor, tá, galera? Pode fazer ela fechadinha, que nem tá na primeira figura, ou abrir ela de forma que ela fique bem evidente de como ela é por dentro da flor. E daí vocês fecham o livro, tá? Usa outras páginas com os outros exemplares, fecha, coloca outros livros prensando aquele livro que você está colocando as suas amostras e guarda no lugar. Por que eu prefiro o livro? Porque o livro geralmente fica dentro de um armário ou numa estante, né? Onde ninguém vai mexer e ela vai ficar livre de umidade para vocês não estragarem a amostra de vocês. Então, eu prefiro que vocês façam dessa forma, tá? Pode ser um caderno velho também, já utilizado, colocarem as plantas dentro, só não esqueça de colocar o nome da planta, para vocês não se confundirem depois, para vocês saberem do que se trata, e a data da coleta, tá? Isso é muito importante. E coloca lá no meio do livro ali, forra, né, as páginas do livro, anterior e posterior, com papel toalha, ou uma folha de sulfite, ou folha de caderno usado, dá para vocês usarem para forrar, coloca ela no meio com as informações, fecha o livro e guarda na estante. Pronto. O primeiro passo é esse, de coleta e armazenamento, né, para secagem dessas amostras. Tudo bem, galera? Alguma dúvida? Não, professora. Não? Esse roteiro, com esse passo a passo, eu vou colocar no período da tarde para vocês, tá? Então, resumindo aqui, são 3 coisas que vocês irão fazer. O plantio de muda, o plantio de sementes, desculpa. Como vocês vão fazer o plantio dessa semente? Vocês vão na escola retirar o kit que tá lá, tá? Sem gasto nenhum. Só passa na escola, pega seu kit e vai para casa. Tudo bem? A segunda é uma tarefa em campo, tá? Onde vocês vão aí na casa do tio, da avó, do vô, que tem plantas medicinais, e vocês vão fazer a coleta de mudas para a criação na sua casa, tá? Tudo bem? E a terceira é vocês coletarem amostras para a gente fazer a nossa essicata. Essicata é todo esse trabalho aqui que vocês estão vendo, as folhinhas, as sementinhas e a etiquetinha com as informações dessa planta do lado. Só que essa etiqueta vai ficar para a semana que vem, tá bom? Mas o que vocês vão fazer é coletar, colocar no meio do livro e esquecer que está lá até no final de maio para começo de junho. Tudo bem, gente? Então, são 3 atividades aí práticas para vocês estarem desenvolvendo aí, tá? Como a Andresa bem ela comentou, pode parecer muita informação, sim, mas a gente vai colocar depois o resumo, né, quais as etapas e o que você vai fazer. Então não se preocupe agora, né, quem não anotou, assim, tudo, assim, não se preocupe que depois a gente vai passar o resumo, esse material e também a aula posteriormente lá no grupo. Pode passar, André? Pode passar. Não esqueça, né, pessoal? Isso tudo é um trabalho de pesquisa e no final tudo isso vai servir para a nossa grande exposição, que é a culminância da nossa seletiva. Então, registrar tudo, as fotos,
de onde você tirou a muda, do processo de desenvolvimento da germinação das suas sementes, a descrição de tudo, para não deixar para depois, às vezes acaba esquecendo de anotar o nome, a foto da planta mãe que você vai tirar esse cata e a muda, as datas que você concluiu o plantio da semente, para a gente analisar depois quais os fatores favoreceram ou desfavoreceram o desenvolvimento da sua planta. Tudo isso aí são dados que a gente vai usar depois para vocês criarem um mural. Eu não queria dar esse spoiler agora, mas ainda a gente vai fazer daqui nas próximas aulas demonstração de como vocês vão criar um mural digital para deixar tudo isso aí arquivado. Então só não esqueçam de sempre estar coletando a fotinha ali, a descrição, data, a gente vai usar todas essas informações. Perfeito. E lembre, pessoal, vocês vão começar a mexer com plantas, né, medicinais, mas lembre, não é porque é medicinal que não é tóxica. Lembrar que quando você vai coletar, vai fazer essa pesquisa de campo, não é sair experimentando tudo. Ah, vou ver se é azeda, amarga, salgada, doce. Não, pessoal, a gente tenha tudo cuidado, tem que pesquisar, tem que sempre estar coletando ali, fazendo as atividades, mas sempre estar também pensando, e antes de experimentar qualquer coisa, pesquisar, ver se pode, se não pode, e evitar sair experimentando coisa por conta própria. Os fitoterápicos das plantas, das sementes são medicamentos também, então tem que ter um cuidado, cuidado necessário ali na casa, por exemplo, principalmente essas plantas assim para quem tem criança, gatinho ali na casa, os outros animais de estimação, tomar cuidado para não deixar próximo, porque vai que haja alguma ingestão, então é perigoso, né? Armazenar, né, as plantas, como a Andresa disse, em local arejado, sem incidência de luz ou umidade. No caso, senão pode ser que pegue fungo tanto na amostra de cicata de vocês, como também nas plantas que vocês vão fazer a muda e também a germinação da semente. E cuidado, como eu disse, né? Não saia se automedicando, a gente tem que tomar todo cuidado, não é porque são produtos naturais, são substâncias naturais, são através de plantas que não fazem mal. Então, antes, né, de chegar a época da gente observar se essas plantas são realmente eficazes na cura ou para reduzir algum sintoma de alguma coisa, a gente tem que tudo pesquisar e realmente estar consciente do que a gente está fazendo. Não pode sair experimentando, comendo ou fazendo qualquer outra coisa com essas plantas aí. Sempre ter um cuidado necessário. E aí, além da presença que a Andresa que solicitou que vocês fizessem no começo aí da aula, a gente vai ter esse formulário, só que esse formulário, além da atividade de semana, vocês vão fazer não só hoje, porque vocês vão preencher e colocar uma foto depois que vocês concluírem o plantio das sementes. Então, a presença já foi computada ali no começo, ali no chat. E esse é o questionário da aula de hoje, que vocês vão colocar, anexar uma foto depois que vocês realizarem o plantio da semente. É isso, Andresa, alguma coisa para acrescentar? Não, só isso. Que o questionário eles vão fazer depois que pegar o kit e estiverem no processo de plantar, né? Então pede para a mãe, para o pai. Podem chamar o pai e a mãe para ajudar vocês, gente, a família. Como o Luiz falou, é uma terapia para vocês. Quem sabe aí o pai e a mãe que não tem muita afinidade com plantas começa a ter, né? Então pode estar ajudando vocês nesse processo. Então é um projeto não só para vocês, como para a família também, tá? E daí vocês vão registrar por meio de fotos o que vocês estão fazendo. E daí vocês vão preencher esse formulário, que é o nome de vocês, qual planta vocês pegaram para a gente ter o controle também, tá? E daí as fotos para a gente arquivar, tá? Lógico que vocês vão ter uma maneira de arquivar também, mas isso é papo para outra aula, tá bom? Alguém tem alguma dúvida assim, quer comentar, falar alguma coisa? Está aberto o espaço para vocês tirarem as dúvidas. A gente vai passar depois um resumo e o passo a passo de todas essas atividades, então não se preocupe se alguma coisa assim, ficou muita informação, realmente a aula foi extensa, bastante coisinha que a gente vai fazer, porque ao longo do tempo, ao longo dos dias, das semanas e até ao longo dos meses, vai desenvolvendo com mais precisão essas atividades. Agora, alguma dúvida, assim, com foco em alguma coisa que foi falada ou deixamos alguma coisa sem explicar? Qualquer dúvida também pode ser tirada depois, né? No grupo, pode só mandar mensagem pra gente. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma crítica, sugestão, exemplificação? Eu tenho uma coisa para falar, mas é bem fora da aula. Pode falar. É uma pergunta mesmo assim, bem estranha mesmo. Mas assim, vocês professores, acreditam em duendes ou garduendes? Duendes? Não,
Não sei, eu não posso dizer que eu acredito porque nunca estudei sobre, né? Não, mas já Então, viu um garra doente, professora? não, eu nem sei do que se trata. Sou ignorante total nisso daí. É, eu É também. tipo, Então, é um duende dentro de uma garrafa. hum, E, tipo assim, se você for parar pra estudar, é uma coisa, tipo, variável, porque, tipo assim, tem relatos de pessoas que fizeram, e, tipo assim, tinha plantas morrendo na casa, eles compraram um garduende, assim, só porque gostavam de ver, assim, e do nada a planta começou tipo, a planta tava seca já, daí a planta, ela começou a florescer de novo. Olha, Tipo interessante. assim, depende de quem acredita, é, e eu acredito. Olha, é, é uma sugestão, Luiz, para a gente ver essa parte cultural, né? sim, sim, essa cultura, olha só, Estudar. É. como diziam assim, às vezes precisavam. Eu li uma história ali, não é um conto, mas assim, é um conto indígena, assim, que falava que os índios, né, tinha uma tribo lá, não lembro o nome agora, que é muito nome de tribo, eles não cortavam nenhuma árvore, então eles não cortavam, não matavam a árvore, assim. Mas quando eles precisavam fazer uma aldeia, assim, em algum lugar onde tivesse uma árvore que ia atrapalhar a construção, eles se reuniam, agradeciam a árvore, davam as mãos em volta da árvore e solicitava que a árvore desse espaço para essa aldeia. E semanas depois a árvore morria, secava e então veja lá. E eu acredito assim, muitas coisas eu acredito sem ter visto e algumas coisas eu só vou acreditar depois que eu ver. Embora eu não queira ver bastante coisa que eu talvez acredite. Então não quero também sair que apareça muita coisa para mim ver, que eu não vou saber como me comportar. Mas assim, a questão da energia, né? Todas as coisas elas têm a energia em si, então todas as coisas ela tem a sua própria radiação, a água tem a sua radiação, a corrente de água que passa por baixo do solo tem a sua fonte de radiação, as substâncias têm, as cores têm tipos de radiações diferentes, então a energia que emana das substâncias elas são sim reais, elas são fenomenológicas, então a crença também, se você acreditar, o positivismo, o negativismo, tudo isso daí também pode influenciar. Muitas coisas na vida da gente acontecem porque ou a gente nega e é pessimista para tudo, ou a gente acredita demais e age equivocadamente sobre essa crença. Então, tudo. Eu não sou descrente de nada. Então, eu acredito em muitas formas de energia e acredito sim que energias naturais e também das substâncias, elas podem e implicam em muito na nossa vida. E é importante também não desacreditar de tudo. E também é importante sempre a pesquisa, né? Pesquisar sobre tudo isso. Tem coisas que a gente vai acreditar, vai achar pesquisando cientificamente, tem coisas que realmente são da crença e fazem a pessoa o dia a dia dela melhor. Eu acredito em tudo, que se for para tornar uma pessoa melhor na sociedade e o convívio dela com outras pessoas melhor, é importante acreditar. Se for para tornar o dia dela ruim e a presença dela na sociedade ruim, é bom desacreditar um pouco. É, bom, não sei se. E aí, mais alguém que é mais bacana assim, e dá pra gente pesquisar. Eu já fiquei curioso aqui, depois eu já vou marcar. Também Desse assunto eu sei bastante, professor. sempre como a gente fala assim, cada aula que a gente dá, a gente aprende um pouco com o aluno. E com É, certeza, essa exatamente. eletiva que a gente não sabe tudo, muitas coisas a gente vai aprender com vocês. E vocês vão aprender com os pais, e às vezes com os tios, os avós. Tudo isso daí vai ser um conhecimento cultural que a gente vai estar, como falar, não é ressuscitando, a gente vai estar refazendo, recriando vamos estar levantando novamente novos conhecimentos que já são passados de geração em geração. E quem sabe a gente não possa até melhorar esse conhecimento da familiar, né, que a família já herdou, para um conhecimento além de cultural, também científico, né? Quem sabe? A gente vai aprender muito, com certeza. Eu sempre falo que estou empolgado com essa seletiva, que a gente vai, cada encontro, cada reunião, cada aula vai ser um aprendizado diferente. Andresa? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Para a gente finalizar aqui, que já ultrapassamos um pouquinho a nossa aula, né? Mas é que era bastante informação mesmo, então coisa que seria 2 aulas, a gente está fazendo em uma aula só, né? Então a gente pede um pouquinho a paciência de vocês aí, aos pouquinhos a gente está tentando encaixar da melhor forma possível. Para quem Então, só faltou, perdão, para quem faltou na aula hoje, vocês conhecem alguém que é da eleitiva ali pelo grupo ali, que se alguém faltou e perdeu,
Se alguém puder também pegar para outra pessoa, eu queria que cada um fosse lá na escola, pegasse o seu kitzinho, fizesse esse tipo de terapia, contribuísse, é uma coisa que só tem a agregar na vida da gente, principalmente que é terapêutico. Eu falo para vocês assim que as plantas medicinais, desde a utilização até a semeadura, até o cultivo, tudo isso passa a ser medicinal, porque realmente é uma terapia. Então tá, gente, a gente se despede aqui. Esperamos vocês na próxima semana. A gente vai aprender aí algumas ferramentas, né, digitais para nosso registro, para a gente colocar nossa foto e tudo mais, e a gente ir fazendo aos poucos. E é isso, tá? Qualquer dúvida, estamos no grupo, pode ser no particular também. E, e logo à tarde eu coloco o roteiro certinho praticamente das 3 atividades que vocês vão estar fazendo. Lembrando que quanto mais cedo vocês começarem, melhor, tá? Tanto na parte de germinação, de coleta de muda, quanto da cicata também, tá bom? Mas é ao longo aí, até junho, dá para estar fazendo, a não ser a cicata que tem que ser um pouquinho antes, tá bom? Para dar tempo de secar, senão eu vou ter que fazer uns malabarismos para secar para vocês. Tá bom, gente? Tem uns macetes, mas eu não vou ensinar, porque eu quero que vocês façam certinho. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela esse empenho aí, tá? Fico muito feliz. Não são todos, mas realmente o que estão presentes aí vai realizar com certeza uma boa atividade. E depois vamos divulgando também lá, conforme vai passando no grupo lá, para empolgar mais gente, como, por exemplo, eu estou empolgado. Um abraço, pessoal, tenham uma ótima tarde. Até mais. Tchau, tchau. Se cuidem. Beijos.